o cristão e a política. Será que o cristão ele deve se envolver com a política? Ele deve se envolver com questões político-partidário, administração pública? Ele pode, por exemplo, ser militante político, ele pode militar politicamente. Será que a Bíblia tem alguma coisa para falar para as pessoas que estão buscando a libertação de um povo contra uma ditadura, por exemplo, de Nicolás Maduro, buscando o impeachment de um presidente, depor um ditador, ou colocar outras pessoas no poder? Será que a Bíblia fala que a gente pode misturar religião e política e futebol, quando todo mundo diz que não pode? Quando tem pessoas que dizem que é um absurdo religiosos e conservadores na política, né? Que é o pensamento aí dos comunistas, né? Será que a gente teria, se a gente desse ouvidos a pessoas como essa, a gente teria, por exemplo, pessoas como Martin Luther King lutando pelos direitos civis americanos, ele que era um pastor batista, apoiado pelo próprio Billy Graham, que era também um outro pastor batista, né? E o Martin Luther King, que era inclusive republicano lá, do Partido Conservador, né, dos Estados Unidos. Bom, o que finalmente a Bíblia tem a dizer sobre isso daí? Eu vou dar aqui vários textos bíblicos, não fora de contextos, mas para poder inventar um pretexto, mas explicando realmente o que a Bíblia fala sobre o envolvimento dos cristãos com a política e com questões sociais, né, e seculares, né, que de repente não são tão nobres assim, visto de forma tão nobre por nós cristãos, né, muitas vezes fechados dentro de quatro paredes, né, que queremos espiritualizar demais as coisas, né? Enfim, gente, a verdade é o seguinte, que todo materialista e secularista, ele quer anular a opinião dos cristãos conservadores, né? Para quê? Para implantar uma agenda totalitária, globalista, alinhada com a criação de um governo, principalmente o governo da nova ordem mundial, ou seja, não só um governo local, né, que vai ser totalitário ali, mas existe hoje essa agenda globalista de criar um governo de uma nova ordem mundial, né? E a gente está inserido dentro desse contexto, e a maioria de nós cristãos não sabemos disso daí. Por quê? Porque não está sendo propagandeado, né? Não está sendo propagado isso daí, não tem ninguém falando isso nos púlpitos. Não significa que não exista essa agenda, não exista essa programação, né, política mundial, né? Muitos anos atrás, nos anos 90, a gente ouvia falar muito sobre a nova era, né? Eu digo, a nova ordem mundial, ela é a parte política da nova era, tá? E só porque perdeu o status de uma coisa mais espiritualizada, não significa que ela não exista. E vamos estudar um pouquinho mais para a gente ver que isso daí também não se trata de uma teoria da conspiração. Ela é real, é algo real e que afeta diretamente a sua vida, a minha vida, a vida em sociedade e a própria vida eclesiástica também, né? Se você acha que ficar dentro de quatro paredes, se isolar do mundo, vai resolver alguma coisa, isso daí você está fazendo a mesma coisa de um avestruz, enfiando a cabecinha no buraco achando que vai estar protegido, tá? Então vamos prestar atenção no que a Bíblia tem para nos falar, né? O Senhor Deus, Ele tem ouvido o clamor do seu povo, né? Nós temos orado, intercedido pelo Brasil, lembrando que intercessão é diferente de oração. A oração está dentro da intercessão, porque a intercessão é a oração seguida de ação pela fé. Então não adianta nada você dizer que ora pelo Brasil e não tem fé de agir, né? A fé sem obras é morta. Então você quer realmente interceder pelo Brasil? Ore, peça a Deus entendimento e comece a agir pela fé. Vamos mostrar aqui várias pessoas que pela fé intercederam por suas nações, pelo seu povo, e libertou o seu povo no momento certo. Deus deu essa libertação para eles.
Louvado seja o nome de Deus, e Ele reine para sempre acima de todas as nações, e o seu nome esteja acima dos querubins, e todos os reinos da terra se prostrem diante do seu Filho Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que esse é o sistema das trevas. O sistema das trevas é o quê? Matar, roubar e destruir. Né? Sempre foi assim desde o início. Mas eu te falo o seguinte, haverá um final para todo esse reino. E esse dia está próximo. Vai ser o dia da destruição das trevas. Mas vamos lá, olha só o que diz a Bíblia. Lá em Miqueias 7,13 fala o seguinte: Mas essa terra será posta em desolação, por causa de seus moradores, por causa do fruto das suas obras. O escritor John MacArthur, ele escreveu que o exercício de tentar salvar a sociedade é um exercício inútil, está lá no livro dele, Sociedade Sem Pecado. Realmente, a sociedade, assim como o mundo, está morto no pecado. Não se trata de salvar a sociedade, se trata de salvar as pessoas que estão dentro dessa sociedade. Né? Porque a mudança não é externa, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo começam a transformar tudo à sua volta. Começa a transformar, primeiro, o seu coração, e isso ele transforma as suas relações interpessoais, a família, no trabalho, na universidade, socialmente. E pessoas transformadas começam a ver transformação social também. Né? É dessa forma que o Evangelho ele propõe uma mudança também social. Tá? Propõe essa mudança, se ela é social, ela chega em nível político também. Vamos lá. Então, Miqueias diz aqui que haverá, mas essa terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, né, que são o quê? Iníquos, né, e tem esses frutos estão manifestando os frutos não do Espírito, mas os frutos do pecado, os frutos da carne, né, e da própria destruição da sociedade. Então essa terra vai ser desolada, segundo a profecia de Miqueias. Em Provérbios 29:2 fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aí é uma constatação do rei Salomão quanto a essa questão da administração pública. Quando está posta na mão de justos, a gente sabe que o povo ele vai se alegrar. Mas quando o ímpio está ali dominando, o povo está ali gemendo. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Um governo dominado pelos ímpios. E eu não falo apenas de um partido, tá, gente? Eu falo geral isso daí, tá? Tem sido assim durante muitos e muitos anos. Então, dito mais isso, eu louvo a Deus pela oportunidade de nós sermos a representação do reino de Deus aqui no Brasil. Né? É uma agência de anúncio das boas novas da salvação para a nação brasileira. Ou pelo menos deveria ser isso, né? A agência que é a igreja aqui no Brasil. Né? E isso daí, inclusive, nós deveríamos estar anunciando para todos os que estão lá no poder. Tá? Todos os governantes deveriam receber um anúncio das boas novas do Evangelho. Tá? O que Paulo fala? Olha só o que Paulo, o apóstolo, fala lá em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está falando que Deus não quer que essas pessoas morram na iniquidade. De quem é que ele está falando? Dos governantes, né? Dos reis da terra. Deus não quer que esse povo morra sem ter o pleno conhecimento da verdade.
Mas quem que está indo lá pregar para eles? Parece que a gente só quer guerrear contra eles, a gente só quer julgá-los, né? A gente só quer, sabe, condená-los, né? Mas a vida deles é importante para Deus. O que ele faz, a gente pode realmente questionar, a gente pode lutar contra, mas Deus quer salvá-los como pessoas. Está vendo a diferença, né, entre um militante político e um cristão que milita politicamente? Ele tem que salvar as pessoas, até salvar delas mesmas, né? E salvar também o país dessas pessoas, mas querer que elas sejam salvas também por esse evangelho. Isso é muito importante. Portanto, todos nós, até mesmo o pior dos bandidos do mundo, todos nós precisamos ser salvos, porque todos nós também merecemos a morte eterna. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Foi colocar todo mundo no mesmo balaio. De Hitler a Stalin até a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo pecou e carece da glória de Deus, né? Mas nós somos também justificados, por meio da fé, né, em Jesus Cristo. Então todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo por meio da graça são lavados no sangue de Jesus Cristo por meio da fé em Jesus Cristo, né? É assim que é. Os cachorros aqui latindo. Vamos lá. Bom, o Senhor Jesus, ele já nos deixou avisados de que no final dos tempos, tudo que está acontecendo, né, é isso daí o que a gente está vendo, né? Ele fala lá em Lucas 21, 7 a 36, tudo, você pode verificar, gente, ele está colocando ali tudo que nós estamos vivendo. Lucas 21, 9, não vos assusteis, não é para a gente se assustar, é o que já está predito mesmo, é o final dos tempos mesmo, está chegando a vinda de Jesus Cristo, o dia do juízo final, né? E essa igreja que nós estamos vivendo é a igreja do final dos tempos, é a igreja de Apocalipse, né? E parafraseando aí o apóstolo Paulo sobre a brevidade do tempo, 1 Coríntios 7, de 29 a 31, porque a aparência desse mundo passa, a aparência desse mundo passa. Vai passar, gente, isso daqui tudo vai passar, vai queimar com o fogo. 1 Coríntios 7, 31, lê lá. Hoje nós vemos aí o acovardado STF, né, dentro dessa agenda ideológica, alinhado ali com os interesses dos poderosos, da Orcrim, da propinocracia. Orcrim é a organização criminosa da propinocracia, né, lambendo os pés dos poderosos, né? Isso daí é a justiça dos homens, que é injusta. Nós não temos que acreditar nisso não, gente. Nós temos que acreditar somente na justiça divina. Tá lá, vê lá em Salmos 4, 5, né? Salmos 7, versículo 8 e 17, Salmos 71, 16, tá? Vamos ler aqui, por exemplo, Jó. O que Jó fala lá no capítulo 35, 9 e 10? Por causa das muitas opressões dos homens, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Desculpa, eu vou ler novamente. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou, que me dá salmos durante a noite? Realmente, ninguém consegue mostrar esse Deus que está acima de todos os governos, acima de toda a opressão. Esse é o Deus em que Jó confiava, é o Deus que nós temos que confiar. E eu vou falar mais, gente. Nós estamos aqui na Terra para fazer a diferença, não é para deixarmos o mal oprimir, não, tá? A gente vê o oprimido sendo oprimido ali pelo opressor, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar. A gente está aqui, né, para
que o bem ele prevaleça. Nós temos que guardar o bem nesse sentido. Vê lá, por exemplo, em Jeremias 5, 28, em Jó 22, 6, Jó 24, 19 e 20. Tá? Então, meus irmãos, vamos lutar então pelo povo brasileiro como José, governador do Egito. Vou agora começar a citar um monte aqui de servos de Deus. Né? Então vamos lá. Primeiro, José, governador do Egito, servo de Deus, do Deus vivo, que foi orientado pelo Espírito Santo de Deus e administrou o Egito para que aquela nação não fosse consumida pela fome. Né? Vamos lutar pelo povo brasileiro como Daniel, que, cheio de sabedoria e de poder dado pelo Espírito Santo, ele foi colocado pelo rei Nabucodonosor como governador de toda a província da Babilônia. Está lá em Daniel 2. Vamos lutar pelo povo brasileiro salvando de seus inimigos, como a rainha Esther, que protegeu o seu povo do genocídio. Né? E aí está lá escrito lá em Esther 8,16: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Gente, já pensou se a gente tem uma pessoa do lado ali do rei Artaxerxes, o rei Xerxes, o rei Assuero, né? Você tem esses três nomes aí pro mesmo rei, né? Uma pessoa que vai auxiliar o presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente do Congresso, o presidente do STF. Já pensou que bacana? Para que o povo ele possa falar assim: nossa, nós hoje nós temos luz, alegria, gozo, honra. Precisamos sim de pessoas como Moisés, que lutou pela libertação do jugo opressor do Estado egípcio, e nos tempos de Faraó, né, lá em Êxodo 18:10, que fala o seguinte: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Né? É o Senhor que nos dá a vitória, como no tempo de Abacuque. Vê lá em Abacuque 3:13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Olha, vamos ver mais outras histórias, agora não bíblicas, né, de homens tementes a Deus. Por exemplo, John Knox, ele orava pedindo a Deus: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. E a própria rainha da Escócia na época, a rainha Maria, ela dizia que ela tinha mais medo das orações de John Knox e das suas pregações do que muitos regimentos de soldados ingleses. John Knox, que orou dessa forma: Senhor, dá-me a Escócia, eu morrerei. Até o final da vida dele, toda a Escócia estava convertida aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a igreja da Escócia, ela se separou de Roma, se separou da igreja anglicana, a igreja inglesa, que era a igreja da rainha da Inglaterra, e formou a igreja escocesa, né, que depois virou a igreja presbiteriana, da qual eu faço até parte até hoje, né? Bom, isso daí é só um detalhe histórico, tá bom, gente? Não podia deixar de falar. Mas vamos lutar então pela salvação dos brasileiros, assim como João Calvino fez quando ele foi governador da cidade de Genebra. E lá ele desenvolveu uma sociedade trabalhadora, próspera, culta, justa, né, que tinha misericórdia para com os pobres e atendia os necessitados, fazia-os prosperar, não ficava com síndrome de coitadismo, coitadinho, não, fazia o cara prosperar. Se o cara quisesse trabalhar, ele ficava na cidade. Se o cara fosse vagabundo, ele vazava dali, né? Todo mundo tinha que trabalhar. Vamos lutar então pelo povo brasileiro, assim como o presidente Abraham Lincoln fez e designou e separou aí a quinta-feira do dia 30 de abril de 1863
como Dia Nacional de Humilhação, Jejum e Oração. Gente, um presidente de um país, ele decreta o dia 30 de abril, né, como Dia Nacional de Humilhação, Jejum e Oração. Está aí o Trump, ele colocou novamente na agenda, né, que durante todos esses anos sempre foi comemorado o dia 30 de abril. Aí de uns anos para cá, de Obama para cá, né, parou-se de se comemorar isso daí. Voltou-se novamente o dia de jejum e oração nos Estados Unidos. Né. Falem mal do Trump quanto que foi, ele voltou esse dia de jejum e oração, um dia nacional para isso. Né. E o presidente Abraham Lincoln, ele solicitou que todo o povo dos Estados Unidos se abstivesse das suas tarefas seculares e ordinárias naquela quinta-feira, do dia 30 de abril de 1863, e se unisse a todos os congressistas, a todos na Casa Branca, né, e em diversos locais, onde quer que as pessoas estivessem, ou dentro das suas casas, elas jejuassem e orassem pela nação. Gente, que coisa linda, né? Então, vamos lutar pela proteção do povo brasileiro, mesmo que isso custe as nossas próprias vidas, os nossos bens, como custou a vida aí de servos, como o reverendo Dmitri Bonhoeffer, né? Para quem não sabe, ele foi um pastor luterano que lutou contra o nazismo na Alemanha nazista, de Hitler. E ele, inclusive, fez parte daquela operação Valquírias, né, para tentar tramar aí o assassinato de Hitler. Infelizmente não conseguiu assassinar Hitler, né, e acabou sendo enforcado por ele. Mas pelo menos ele tentou, né, livrar o povo dele. Segundo ele, era um mal menor. Ou a gente mata Hitler ou ele vai matar o povo alemão. E foi exatamente o que aconteceu. Hitler acabou matando o povo alemão. Lutemos para proteger o povo brasileiro das ameaças estrangeiras, assim como fez o servo de Deus Winston Churchill. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, político conservador, um grande estadista, que atuou na Segunda Guerra, livrando o povo inglês dos nazistas. Churchill afirmou o seguinte: o vício inerente ao capitalismo é a distribuição desigual de benesse. Já o vício do socialismo é a distribuição por igual das misérias, né? Imitando aí Winston Churchill. Desculpa, gente, não sei falar o nome do homem direito. Lutemos então pelos direitos dos excluídos, como lutou o reverendo Martin Luther King Jr., pelos direitos civis dos negros americanos, como eu falei no início do vídeo, né? E acabou sendo assassinado, ele perdeu a vida por causa disso. Lutemos pela unidade da igreja brasileira, como tem feito, por exemplo, hoje, na atualidade, o reverendo Abrão Soares, dos Intercessores do Brasil, que desde 2014, através da sua pequena cidade, em Caldas, Minas Gerais, uma das menores cidades do Brasil, ele ali iniciou um movimento nacional de intercessão nacional, que tem orientado diariamente pessoas em seus posts diários, usando ali o Facebook. Ele tem criado esse movimento nacional de intercessão, reverendo Abrão Soares, né, da qual eu trabalho junto e da qual tem me ensinado o que é intercessão, como eu falei, que é a oração segredo de ação pela fé, né? Ele explica aí que só Deus salva a pátria, né? Mas que a fé sem obras, né, como eu disse, ela é morta. Então nós temos que ter fé em nossas obras para podermos libertar o povo brasileiro, principalmente. A primeira coisa que nós temos que libertar o povo brasileiro do pecado. Do pecado. Né? E de toda injustiça também contra o povo. Nós temos que fazer isso. Nós temos que lutar
pelo pastoreio do povo brasileiro. Nós temos que pastorear esse povo. Porque foi o Senhor Jesus que nos disse para pastorearmos as suas ovelhas e os seus cordeirinhos. Está lá em João 21:16. Nós temos que lutar contra esse sistema infernal que tenta implantar então essa nova ordem mundial, né, que na verdade é implantar o inferno aqui na Terra, tá, gente? Está aí tentando destruir a família, tentando destruir a igreja, tentando destruir o próprio ser humano, o indivíduo, né, atacando a identidade das pessoas com a ideologia de gênero, por exemplo. Então lutemos contra toda ideologia, na verdade, anticristã, como o islamismo, que na verdade não é uma religião, é uma cultura, né? O secularismo, o materialismo, o individualismo, o marxismo, o gaysismo, o satanismo, que tem oprimido, tudo isso tem oprimido, escravizado, enganado, roubado, matado, destruído o ser humano, as nações ao longo dos séculos. Lutemos anonimamente. Não precisa aparecer não, que nem eu estou fazendo aqui um vídeo. Não precisa, faça isso anonimamente. Como fazem muitas irmãzinhas simples que eu conheci que dedicaram a sua vida a jejuar e orar pelo Brasil sistematicamente durante décadas. E todos esses esquemas de corrupção agora estão aparecendo. Essa podridão toda está supitando dos ralos. Eu tenho certeza que isso daí é resposta de oração de Deus para com a fidelidade dessas irmãzinhas que têm orado e dedicado suas vidas a orarem e a jejuarem pelo Brasil sistematicamente. Está aí agora, né, aparecendo agora a Operação Lava Jato, tantas outras operações e tanta gente, a gente nunca viu tanto político sendo preso. Com certeza isso daí é a fidelidade de Deus honrando essas pessoas anônimas que têm orado, intercedido pelo Brasil. Então, portanto, meus irmãos, para finalizar, o Senhor nos diz o seguinte, lá em Jeremias 3:15: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vamos orar para que Deus nos dê esses pastores, né, pessoas realmente que estejam a fim de pastorear esse rebanho, pessoas que temem a Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo e que estão hoje sem pastores, estão com ovelhas sem pastores. Que nós façamos isso, esses pastores façam isso, né? Sejam pastores que apacentem a essas ovelhas com conhecimento de tudo isso que eu tenho falado aqui, com conhecimento de tudo que a palavra de Deus tem falado, que faça a conexão, a contextualização disso tudo, para que as pessoas possam entender o momento em que elas vivam, elas não sejam vítimas do presente século. E com inteligência, sabedoria para fazer isso daí tudo. Bom, então eu vou terminar agora para valer com a última citação bíblica, em Colossenses 4:12 e 13. Ele está sempre trabalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenas convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês. Que Deus nos abençoe. Lutemos pelo Brasil, façamos intercessão pelo Brasil. Em nome de Jesus é o que eu peço.